vamos ter uma aula na lição 4, classe de adultos, tá bom? Que tem por tema Jesus, o pão da vida, irmãos, tá? Isso aqui é uma pré-aula, onde queremos abordar aqui, né, os tópicos da lição, tá? Os tópico 1, o tópico 2 e o tópico 3, irmãos, tá bom? A lição 4, irmãos, tem por tema Jesus, o pão da vida. E tem por textuário o seguinte: eu sou o pão da vida. João capítulo 6, versículo 48. E falar assim, vida de prática: Jesus é o pão que sacia a fome espiritual de todo ser humano, irmãos. Só aqui, né, na vida de prática, temos aqui uma aula já completa, irmãos. Tá bom? Jesus Cristo, ele é aquele que pode saciar a fome do homem. Mas não fome de pão, não fome de carne, mas fome espiritual de todo ser humano. Não importa se ele é pobre, se ele é rico, Jesus Cristo é aquele que sacia o homem, a sua alma, a sua fome espiritual, irmãos. E a lição 4, ela tem por leitura bíblica em classe, lá em João capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 14, que diz assim, ó: depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E grande multidão o seguia, porque viu os sinais que operava sobre os enfermos. Olha o detalhe, irmãos, tá? E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos, vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu, disse-lhe, né? 200 dinheiros de pão não lhe bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tantos? E disse-lhe Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus, tomando os pães e havendo dado graças, partiu-os pelos discípulos pelos que estavam sentados. E igualmente também os peixes, quanto lhes queriam. Irmão, detalhe, ó. Jesus Cristo, ele fez o milagre depois que tudo ficou organizado. Ou seja, Jesus Cristo, nosso Deus, ele trabalha com organização. Detalhe, tá, irmãos? Por aí. Jesus Cristo, ele é um Deus organizado. Vamos lá. E quando estavam saciados, disse, que o 12, tá? Aos discípulos: recolheu os pedaços que sobrejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços de 5 pães de cevada que sobejavam aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este verdadeiramente é o profeta que devia vir ao mundo. Irmãos, só que na leitura bíblica em classe, aqui já temos todo aqui um contexto de lição de hoje, irmãos. Primeira coisa, Jesus Cristo, ele testa o discípulo. Segunda coisa, ele conhece a multidão que o segue. Não adianta eu tentar seguir Jesus Cristo com o coração de qualquer maneira, porque ele conhece a multidão que o segue, irmãos, tá? Então a lição de hoje, lição 4, ela nos aborda um dos milagres, né, mais popular, né, que assim muitos conhecem: a multiplicação dos pães e peixes. Então a lição que possui, meus irmãos, 3 tópicos, né, que são: tópico 1, Jesus, a multidão e o milagre da multiplicação. Tópico 2, tem aqui no lado aqui, ó, na tela: Jesus desafia a fé dos discípulos. E tópico 3, Jesus, o pão que desceu do céu. Então é uma lição que vai nos mostrar, né, a maior necessidade do homem, que é quem? Que é Jesus Cristo. Irmãos, o que nós hoje mais precisamos não é de dinheiro, não é de termos um bom carro, não é de termos uma boa casa. Não, isso para nós é muito bom, é útil. Mas hoje o homem realmente, ele tem que ter no seu coração Jesus Cristo. No seu coração, na sua vida, na sua casa, na sua família. Porque o homem sem Jesus, ele não é nada. Então a lição 4 de hoje vai abordar sobre, né,
aquilo que nós hoje mais precisamos, o pão da vida, Jesus Cristo, o pão vivo que desceu do céu, meus irmãos. Então vamos lá, meus irmãos, para o tópico 1, que tem por tema Jesus, a multidão e o milagre da multiplicação. Vou botar aqui minha câmera aqui no local mais aqui, tá bom? Apropriado, tá, meus irmãos? Aqui no peixinho, tá? Aqui embaixo, tá? Da minha carinha aqui, tá? Tópico 1, tá bom? Que tem por tema Jesus, a multidão e o milagre da multiplicação. O tópico 1, meus irmãos, ele possui 3 subtópicos, que são qual? A multiplicação de pães e peixe, subtópico 1. O 2 é o milagre. E o 3, qual era o interesse da multidão. Então, o tópico 1 tá de modo geral, abordando sobre a multidão, sobre o milagre e sobre o milagre da multiplicação, tá bom? Vamos lá para o tópico 1. Vamos lá, irmãos. A lição possui 3 tópicos, certo? Principais. O tópico 1 tem por tema Jesus, a multidão e o milagre da multiplicação. Mas lá na nossa introdução diz que a multidão, ela queria se saciar não de maneira espiritual, mas de maneira material. Aquela multidão que queria seguir Jesus Cristo, que o seguia, esse somente queria milagres para a sua carne, saciar a fome material, para curar sua carne de doenças e talvez incuráveis. Mas Jesus Cristo tinha por foco principal, ele queria sim fazer milagres, queria curar, queria mudar vidas, mas o seu maior foco era isso aqui, era saciar o homem na sua maneira espiritual. Porque o pão da vida é o que pode de maneira plena nos satisfazer. Tá bom? E fala assim aqui o tópico 1. Ó. Fala assim. A multiplicação de pães e peixes. Tá? Diz assim, ó. O Evangelho de João relata um dos mais impressionantes milagres de Jesus. Quando ele conseguiu alimentar quase 5.000 homens com 5 pães e 2 peixinhos. Amém, meus irmãos? Então aqui a narrativa do milagre dos pães e peixes, ela está presente nos 4 evangelhos. Ela vai estar em Mateus, ela vai estar em Marcos, ela vai estar em Lucas e também em João. E no capítulo 6, versículo 1, aqui João começa com a expressão, depois disso, esta frase se refere aos acontecimentos que se seguiram às palavras de Jesus, dirigido aos judeus em Jerusalém, durante a provável festa da Páscoa, mencionado no capítulo 5. Então, o milagre, tá? Que ele multiplica os pães e os peixes, eles se encontram nos 4 evangelhos sinóticos. Se encontram em Mateus, se encontram em Marcos, se encontram em Lucas e também em João. E fala assim que o milagre, ó, como o único milagre mencionado nos 4 evangelhos, o evangelista procura mostrar a multiplicação de pães e peixes nesse capítulo, como uma manifestação do poder ilimitado de Jesus. Irmão, Jesus Cristo, ele aqui na terra, ele fez coisas grandiosas. Ele não deixou de ser Deus, tá? Ele continuou sendo Deus e também homem. Ele teve cansaço, ele teve fadiga, ele se entristeceu, ele chorou, mas não deixou de ser Deus. Está aqui a prova. Ele como Deus, ele como seu poder divino, tá bom? Mostrou aqui a sua manifestação de poder ilimitada como Deus. Então, por esta razão, ele destaca a imagem de Jesus ao alimentar uma imensa multidão composta por homens e mulheres, jovens e crianças que o seguiam. Então, na sua narrativa, João, ele revela aqui o poder criador e divino que é capaz de trazer à existência aquilo anteriormente que não existia. Deus tem esse poder de trazer à vida, de trazer à existência aquilo que não existia. Então, o subtópico 2 diz o milagre. Que milagre é esse? A multiplicação dos pães e peixes. Ele trouxe à vida aquilo que não tinha. Porque, olha só, meu irmão, que interessante. Porque, olha só, eram pães e peixes, eram 5 pães e 2 peixinhos, mas ele de maneira sobrenatural,
Aleluia, aleluia. Ele multiplicou aqueles pães e aqueles peixes. Aí fala aqui, ó. Qual era o interesse da multidão? Irmãos, aqui é só um resumão, tá? Da lição. Tá bom? O professor tem que ter isso em mente. Que a classe, que a hora de dar aula na classe, não é para ler a revista. É para aplicar a revista. Porque se eu for ler toda a revista na classe, irmão, o tempo é muito pouco. O tempo passa muito rápido. Eu tenho que ir na minha casa, ler a lição, pegar subsídio, pegar gráfico, pegar tudo de importante que for para mim e grifar na revista, marcar na revista as partes que são mais importantes para chegar na classe, aplicar a lição. Tá bom? Vamos lá aqui, ó. Qual era o interesse da multidão? Jesus percebeu que a multidão seguia. Olha que interessante. Devido aos milagres, devido às curas que ele realizava, mas não para escutar sua mensagem. Irmãos, quantos estão na igreja só por interesse? A multidão tinha os curiosos, a multidão tinha os que realmente queriam mudança, a multidão tinha os que queriam acusar Jesus Cristo e tinha os interesseiros. Então aqui no texto da lição nos mostra que essa multidão, em específico, tinha interesse, tá? Interesse em curas e milagres. Mas não tinha interesse em escutar a sua mensagem. Quantos chegam na igreja por interesse material? Não, se eu for para a igreja hoje, eu vou receber tal bênção. Vou receber isso, uma maravilha, Deus dá mesmo, dá abençoa mesmo. Mas o nosso maior interesse não é esse. É ouvir o que Deus tem para nos falar. Porque a sua mensagem, ela vai nos confrontar. A sua mensagem, ela vai nos exortar. Ela vai mudar em nós alguma coisa. A sua mensagem é para nos transformar. Aleluia. Então esta multidão tinha um interesse. E não era de ouvir sua mensagem. Era de ter curas e milagres. Olha só aqui, ó. Aqui, ó. Ao deixar Jerusalém, o Senhor desejou afastar-se para estar sós com os discípulos. Mas a presença da multidão frustrou esse desejo. Irmãos, talvez aqui o autor aqui, ele não quer aqui colocar como se Deus fosse pego de surpresa. Não, não. Nada pega Deus de surpresa. Nada. Mas aqui ele tinha com o discípulo um projeto. Que era o qual? Que era estar com eles a sós. Mas ele sabia que a multidão ia chegar lá. Tá? Sabia disso. Entendeu? Porque lá lá no versículo de número, vamos ver aqui, ó. Lá no versículo de número 6 fala assim, ó. Cadê? Fala assim, os 6, ó. Mas dizia isso para experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Ele já sabia. Então nada pega ele de surpresa. Tá bom? Aí diz aqui, olha só. Ele notou que as pessoas não estavam interessadas em ouvir a sua palavra como filho de Deus. No dia seguinte, encontrou novamente a multidão, que queria mais pão e confrontou-a a mostrar que buscava apenas alimento material, ignorando o verdadeiro pão do céu para as suas almas. Irmãos, quantos estão entre nós na igreja que não querem palavra, que não querem ensinamento, que não querem realmente o pão do céu de verdade, mas só querem o milagre. Só querem o Deus, né, milagreiro, não querem o Deus que muda, não quer um Deus que transforma, um Deus que pode sarar a nossa alma, o nosso coração. Jesus Cristo, ele é muito mais do que milagre. É muito bom milagre. Mas também o nosso Cristo, nosso Deus, ele tem poder de transformar vidas, transformar famílias, libertar viciados, libertar todo tipo de moléstia que há no homem. Ele é aquele que sacia a alma do homem. Vamos ver aqui. A situação não é muito diferente hoje em dia. Olha só, irmãos. Quando muitos se apressam atrás de milagres, mas poucos demonstram interesse pela palavra de Deus. Meu Deus do céu. Campanhas lota igreja. Campanha de milagre, nota igreja. Isso é bom, maravilhoso. Mas quando se fala em culto da palavra, culto do ensinamento, pessoas fogem dele. Escola dominical, misericórdia, irmãos. A nossa prioridade não é o milagre.
mas é pregar a palavra de Deus na essência, na clareza, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Para fechar aqui o tópico 1, olha só, de fato, o nosso Senhor compreende a necessidade humana. Ele sabe que não são os grandes milagres que resolverão os problemas das pessoas, pois é preciso algo mais profundo para alimentar as almas. Então, o tópico 1 nos mostra a multidão e seu interesse e o milagre da multiplicação. Jesus é muito mais que milagre. Jesus Cristo, ele é poder de transformar vidas e de alimentar as nossas almas. Irmãos, agora o tópico 2, tá bom? Que tem por tema: Jesus desafia a fé dos discípulos. Subtópico 1 diz assim: Jesus subiu ao monte. Vamos ler aqui, somente aqui uma parte desse daqui, bom? Daqui do texto aqui, questão. Que monte seria este? Não existe uma designação específica para a localidade deste monte. Irmão, primeira coisa, nós temos muitos irmãos aventureiros em teologia que às vezes querem decifrar textos bíblicos que não têm respostas lógica humana, sabe? Temos coisas na palavra de Deus que nós iremos saber somente lá no céu, na glória. Então temos muitos teólogos por aí afora, tá? Curiosos na teologia, que querem decifrar textos bíblicos que não têm resposta. Aqui está um texto, aqui, ó, por exemplo, ó, olha só. Não existe uma designação específica para a localidade deste monte. Então muitos vão querer, né? Vão querer com seus achismos colocar, não, porque é o monte tal, é o monte tal, lugar tal. Eu acho que, irmãos, teologia, escola dominical, ensino bíblico, pregação bíblica não é baseada no achismo, é na certeza bíblica. Eu não posso usar o meu achismo para querer argumentar aquilo que eu não sei, que não tem resposta na Bíblia Sagrada. Então o monte, aqui no texto, o monte não tem nenhuma localização exata. Tá bom? Aqui, ó. Tal como toda a região montanhosa, havia algumas elevações de terreno que, embora não fossem particularmente altas, podiam servir como um local adequado para Jesus dirigir os discípulos e a multidão. Olha só. E assim ele subiu ao monte e sentou com os discípulos. Amém. Esse é o texto. Ele subiu ao monte, sentou com os discípulos. Amém. Tá? E lá naquela região, ele multiplicou os pães, multiplicou os peixes. Fala aqui, ó, aqui no texto, ó. Por isso decidiu testar um dos discípulos, perguntando a Filipe: onde compraremos pão para que estes comam? Irmãos, todo o relacionamento de Jesus com os discípulos estava sempre fundamentado em um ensinamento. Sempre Jesus Cristo, ele prezou o ensinamento de maneira clara e didática. Tá bom? Então, o subtópico 1 fala sobre Jesus subiu ao monte. Que monte é esse? Não sei. Não diz na Bíblia o local exato. Não diz como era o monte, nem aonde era este monte. Tá bom? Vamos lá. Fala aqui o 2, ó. O desafio para os discípulos. O Senhor utilizou a situação de uma multidão necessitada para transmitir aos discípulos uma valiosa lição. Olha que forte. Nesse momento, os discípulos compreendiam que muitos dos desafios da missão evangélica não podem ser superados apenas com esforço humano. Irmãos, como que está a tua fé nesse momento? A tua fé hoje está uma fé ativa ou uma fé apagada? Olha só aqui que forte. Ó. Aqui o Senhor estava demonstrando a limitação humana em resolver problemas complexos. Nós somos limitados. Estamos limitados. Naquele local não havia comida suficiente, nem possibilidade de compra para satisfazer a multidão. Não tinha. Mas Deus preparou tudo. O Senhor desafiava assim a fé dos discípulos, sempre com o intuito de promover o seu crescimento espiritual. Irmãos, Jesus Cristo, o nosso Deus, Ele quer nos ver crescendo cada vez mais. Não podemos estagnar como os seus servos. Não podemos parar com a nossa fé. Temos que avançar, temos que agir. Nós temos problemas,
nós temos desafios, nós temos lutas, mas tudo isso aí é para poder provar a nossa fé. Por falar em fé, eu até pulei aqui, mas está aqui, ó. Está aqui no tópico 1, aqui no slide, ó. O que são milagres? Tá? Milagres são obras de origem e poder sobrenaturais, do grego dinamis, e funcionam como um sinal ou marca, do grego semion, da autoridade de Deus. Os milagres servem pelo menos para 3 propósitos, quais são? Honrar Jesus, comprovando a veracidade da sua mensagem, expressa o amor compassivo de Cristo e significam a oportunidade da salvação. Então, milagres vão acontecer mediante a nossa fé. Então, Jesus Cristo, ele aqui prova a fé do discípulo. Ele sabia que eles eram limitados como homem. Tá? Porque nós temos problemas complexos que nem tudo a lógica humana irá resolver. É joelho, oração e jejum. Então, se nós queremos de Deus um milagre, a nossa fé ele é colocada em ação. Para quê? Para que possamos ter um crescimento espiritual. Então, a lição 4, no tópico 2, tem assim, para o subtópico do seguinte, ó, o desafio para os discípulos. Tá? Fala assim, 3, ó. Uma lição de provisão. Os discípulos descobriram um menino que trazia consigo o lanche da tarde. Deus é maravilhoso, irmãos. Contendo em seu alforje 5 pães pequenos de cevada e 2 peixinhos. Olha o que Deus faz. Jesus pegou esses pães e peixes, deu graças ao Pai e por meio das suas mãos realizou o milagre da multiplicação. A quantidade foi tão grande que precisaram buscar alguns cestos para distribuir os pães, os peixes, à multidão e guardar o que restou. Irmão, ele deu graça, eram poucos pães, eram poucos peixes, e era grande a multidão. Mas ele deu graças a Deus, ao Pai, por aqueles poucos pães e poucos peixes. A gratidão é que movimenta, que move o nosso milagre. A ingratidão é pecado, meu irmão. Então seja grato a Deus pelo pouco. É pouco, mas foi Deus que te deu. Aleluia e glória a Deus por isso. A gratidão do crente é que movimenta os nossos milagres. A lição que tiramos daqui, deste episódio, é que Deus nos surpreende com soluções extraordinárias. Deus é Deus de surpresa. Deus quer te surpreender, meu irmão. Mas seja a Deus grato pelo pouco que você tem. Dê a Deus graça pelo que Deus já te deu. Não murmure pelo que não chegou. Não. Mas dê a Deus graça pelo que tem hoje em tuas mãos. Nós temos por erro nosso humano de murmurar contra Deus, reclamar a Deus pelo que nós não temos. E não damos graça pelo aquilo que nós temos. Então dê a Deus graça pelo que Deus já te deu, pelo amor de Deus. É pouco, é de Deus. Glória a Deus por isso, irmãos. Amém? Então o milagre da multiplicação, mais uma vez, dos pães e peixes, ele é o único que está registrado nos 4 evangelhos. Está em Mateus 14, está em Marcos 6, está em Lucas 9 e em João 6. Esse milagre, ele nos mostra o Senhor colocando os discípulos à prova. Por quê? Existem problemas que não estão ao nosso alcance. É necessário colocar nossa fé em ação, irmãos, tá bom? Agora, tópico 3, para encerrar a lição de hoje, tem por tema Jesus, o pão que desceu do céu. Mais um tópico maravilhoso, com 3 subtópicos, tá bom? Qual era o real interesse da multidão? O pão do céu e o que é comer o pão. Vamos lá? No lugar. Irmãos, esse slide vai estar disponível para você, está aqui embaixo, tá bom? Aqui do vídeo, ok? É só acessar lá o meu Telegram e o meu WhatsApp, tá ok? Lá tem todo o material para os irmãos com a dominical, material gratuito, não cobro nada. Vídeo chamada, comentário da leitura diária, comentada, muita coisa boa. Aqui embaixo, ó. Amém? Vamos lá. Tópico 3, Jesus, o pão que desceu do céu. Fala assim, qual era o real interesse da multidão? Vamos ver aqui mais uma vez.
No dia seguinte, o milagre da multiplicação dos pães e peixes. A multidão que havia participado buscava Jesus na região de Cafarnaum, conforme indicado em João 6, 22 e 24. Ao encontrá-lo, Jesus transmitiu uma mensagem clara e disse-lhes: na verdade vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes o pão e vos saciartes. Irmão, Jesus conhece o coração do homem, não adianta. Ele conhece o nosso coração. Ele sabe o que é nosso interior. A multidão interesseira queria Jesus Cristo não por sua alma, não, mas por sua carne. Queriam saciar sua carne. A fome material, meu irmão. E esquece também que nós somos corpo, nós somos alma, também somos espírito. Então, uma multidão interessada em coisas materiais. Olha que forte. Vamos ver aqui. O Senhor compreendia que a percepção daquela multidão sobre ele era puramente social. Queria um líder que satisfazesse necessidades materiais. No entanto, para além do pão físico, nosso Senhor queria oferecer-lhes o pão que desceu do céu. O nosso Senhor, Ele é o pão. Ele é o pão que realmente apazigua a fome do ser humano. Jesus Cristo, Ele pode saciar nossa fome. Então a multidão queria interesse material, meu irmão. Material. Não queria um Cristo que salvasse sua alma. Não queria um Salvador, queria um líder que fosse, para eles socialmente falando, que nos desse comida, que nos saciasse e que nos desse milagres. Mas não queria mudar a condição humana real deles. Muito forte, irmão. Olha só aqui, ó. O 2, o pão do céu. Não é preciso debater a respeito da identidade do pão do céu. Não, porque quem é ele? Jesus Cristo. Pois trata-se do próprio Jesus. O nosso Senhor confirma sua identidade divina quando diz, eu sou. Tá? Eu botei aqui embaixo, aqui, ó. Há pelo menos 7 declarações somente no Evangelho de João que autentificam essa identidade divina de Jesus. Ó. Vamos lá. Eu sou o pão da vida, em João 6. Eu sou a luz do mundo, em João 8. Eu sou a porta das ovelhas, em João 10. Eu sou o bom pastor, também em João 10. Eu sou a ressurreição e a vida, também em João 11. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, João 14. E eu sou a videira verdadeira. Ou seja, João tem declarações que mostram que Jesus Cristo, ele realmente é Deus, é divino. Porque ele é a luz do mundo. Ele é a porta. Ele é o bom pastor, ele é a ressurreição e a vida, ele é o caminho, a verdade e a vida, ele é a videira verdadeira, ele é Deus. E isso é incontestável. Ele é o pão do céu. Vamos ver aqui a lição. Olha só. Há uma comparação no versículo 32 entre o maná na peregrinação de Israel no deserto, no deserto de Moisés, com o verdadeiro pão que desceu do céu, ou seja, o próprio Cristo, o nosso Senhor, que afirma que quem alimentar-se desse pão viverá para sempre. Jesus Cristo, ele é a água da vida. E aqui em João 6, ele diz que quem de mim se alimentar, vive para sempre. Irmão, que maravilha! Tá? O nosso pão do céu é aquele que quer nos dar vida eterna. Nele, vida eterna só há em Jesus Cristo. Vida eterna, só quem nos dá é Jesus Cristo. Religião não dá vida eterna. Igreja não dá vida eterna. Pastor, padre, bispo, ancião, rabino não pode nos dar vida eterna. Somente o pão do céu, Jesus de Nazaré. Amém? Vamos lá, para fechar. Aqui parte 3. O que é comer o pão? Interessante. Observamos uma mudança nas palavras de Jesus ao passar de o pão vivo que desceu do céu para o pão que eu der é minha carne. Mais tarde, o apóstolo Paulo fez uma associação simbólica entre o pão da ceia do Senhor e a carne de Jesus, afirmando: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, de forma evidente ao mencionar a partilha da sua carne.
o nosso Senhor Jesus refere-se à sua morte na cruz, onde oferece a sua vida em prol dos pecadores que se arrependem e creem no Evangelho, proporcionando-lhe a salvação e a vida eterna. Olha só, tem muito irmão que quando vão ceiar, eles pensam que aquele pão que nós oramos se transforma no corpo de Jesus, mas não é bem assim. Existe uma palavra chamada transubstanciação, tá? Difícil, né? O que é isso? Olha só, é quando alguém crê que o pão e o vinho se transformam literalmente no corpo e o sangue de Jesus Cristo. Isso é heresia. Olha aqui, irmãos, eu tirei aqui um pouquinho aqui da tela aqui, meu rosto, da câmera, tá bom? O que é transubstanciação, né? Olha só, é quando eu vou ceiar, né? E eu creio que aquele pão, aquele suco, o pão e o vinho, são transformados em corpo e sangue de Cristo literalmente, tá? Ou seja, é a aparência, tá aqui, ó, é a aparência externa do pão e do vinho, que permanece a mesma coisa, mas a substância interna é alterada. Ou seja, eu passo a crer que aquele pão e aquele suco se transformam em algo literal. E não é bem assim, tá? Porque, olha só, esse conceito tem uma origem. Vamos ver aqui, ó. Ele foi originado na Idade Média por quem? Pela Igreja Católica. E formalizado no Concílio de Trento. Tá vendo só? Então, é uma heresia católica e não devemos crer nisso quando vamos ceiar, mais uma vez. Aquele pão e aquele suco, aquele vinho são algo material. Não é Jesus Cristo físico, não, irmãos, tá? Eu vou dar a Deus graça por aquele pão, por aquele suco, e eu vou me alegrar por isso, porque eles estão representando, olha bem, representando o corpo e sangue de Jesus Cristo, irmãos, tá bom? Então, quando eu começo a crer que aquele pão e aquele suco são algo literal, que depois da oração vão se transformar realmente em Cristo Jesus, isso é heresia, tá ok? Maravilha? Vamos lá então? Continuando. Meus irmãos, quando nós oramos pelo pão e pelo suco, pelo vinho, aquilo é uma simbologia. Amém? Nós cremos sim que ele está entre nós naquela reunião, em pessoa. Não é, irmãos, uma transubstanciação. Tá bom? Sim, é uma simbologia. Ok? O pão que desceu do céu, o pão que eu der é minha carne, é simbologia, irmãos. Tá? Ele está entre nós na reunião da ceia, está entre nós, em corpo, está lá conosco, tá bom? Em espírito, perdão, tá? Agora, aquele pão e o suco, eles não vão se transformar. Ainda é um pão físico, literal. É um pão físico, tá bom? Mas é um pão simbólico, que simboliza o corpo e o sangue de Jesus. Amém, meus irmãos? Então, lição 3, né? Para podermos aqui, né, agora, aqui, né, lição 3, com seus 3 tópicos. Vamos aqui para a nossa conclusão, que diz assim: nesta lição compreendemos que Jesus é o pão da vida e se ofereceu por nós. Assim, aqueles que se alimentam da sua palavra satisfazem a sua fome espiritual e recebem a vida eterna. O nosso Senhor é o pão que veio do céu, um alimento inextinguível que nos nutre para sempre. Por consequente, não devemos limitar-nos ao alimento material, que tem uma função fisiológica relevante, porém passageira. Aspiremos-nos, portanto, ao alimento celestial, que proporciona vida em abundância eternamente. Irmãos, professor, lê em casa a sua revista, tá bom? Prepara a sua lição na semana, que vai ser bem, vai ser bom demais, vai ser coisa do céu, tá, meus irmãos? Muito bom, fique na paz, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, em nome de Jesus. Amém. Obrigado por...